Ontem realizamos a audiência pública Regulariza Ecoporanga. Foi no dia 10 de agosto de 2020. Então nós mostramos a transparência para toda a população, a regulação fundiária do nosso município. Mas devido a alguns problemas técnicos que nós tivemos, ficou ruim o áudio. Então por isso estamos fazendo uma nova gravação agora, para que vocês tenham toda a transparência e conhecimento em relação à regularização fundiária. Nós, durante essas 2 semanas, disponibilizamos um link de acesso para que você enviasse uma pergunta sobre o questionamento da regulação fundiária. Então, teve esse acesso, todas as pessoas que teve responderam e enviaram para a gente essas respostas. Durante isso, foi feita uma comissão para que nós dássemos início a esse trabalho muito importante para o nosso município. Pela Portaria 39, dia 26 de fevereiro de 2020, foi nomeadas as seguintes comissões. Ediondo Santos Almeida, eu como secretário municipal de Finanças, sou o presidente da comissão. Daiane Dalcol Cordeiro, auxiliar administrativo. Luan de Paula Cardoso Ferraz, engenheiro civil. Isolda de Freitas Della Fonte Neves, assistente social. João Carlos Mendes, topógrafo. Marcos Antônio Alves, agente fiscal. Geisa Coleta Ferreira, supervisora, Departamento de Habitação de Interesse Social. Jaiana Carla Cardoso Quedevez, assessora jurídica. Luan Silva Oliveira, chefe da área de licenciamento e fiscalização de obras. Então, essa aí são a comissão que foi nomeada para a regulação fundiária no nosso município de Ecoporanga. A Secretaria Municipal de Finanças é a responsável pelo projeto Regulariza Ecoporanga, mais uma grande conquista para a nossa querida Ecoporanga, valorizando e dando mais qualidade de vida para o nosso povo. O objetivo da audiência pública da regularização fundiária é trazer segurança para a população ecoporanguense, que passa a ter juridicamente direito sobre o imóvel em que vive e, consequentemente, pode investir com tranquilidade neste imóvel. Ou seja, pode ter a oportunidade de buscar financiamento junto à instituição bancária e não precisa viver com receio de perder esse bem. Além da satisfação imensurável em ter a regularização do próprio imóvel, você também é contemplado com vários benefícios importantes. O título de propriedade, você passa a ser o dono da sua propriedade, não caindo em nenhum golpe, perdendo o imóvel para pessoas de má fé. Isto protege a sua família com a moradia digna. Segurança na compra e venda do imóvel com a transferência realizada em cartório. Créditos bancários, qualidade de vida, fornecimento regular de energia elétrica, água e rede de esgoto. Valorização do imóvel em 30%. Nós temos também, diante disso aí, é tudo baseado legalmente em lei. Nós temos a Lei Federal 13.467 de 2017, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e dá outras providências. No decreto número 9.310/2018, institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana e estabelece os procedimentos para avaliação e alienação dos imóveis da União. O decreto número 7.162 de 2020 institui no âmbito do município de Ecoporanga, Espírito Santo, o Programa Permanente de Regularização Fundiária, Regularize Ecoporanga, e delimita áreas a serem regularizadas. O que é a regularização fundiária? É um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação
de seus ocupantes. Quais são esses benefícios? Desburocratiza, simplifica, agiliza e destrava os procedimentos da regularização fundiária urbana. Amplia a possibilidades de acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda. Promove o resgate da cidadania, aquece o mercado imobiliário com novos registros de imóveis e o crescimento econômico no município. Nós temos as duas diferenças de REUB-S e REUB-E. A REUB-S, ela diz o seguinte: ela é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente 50% mais um por população de baixa renda. Então, ou seja, a comissão vai destinar aquele bairro, vai analisar pela assistência social se ela é baixa renda. Se for 50% mais um, será destinado para baixa renda, então será REUB-S. Na REUB-E, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não inserida na hipótese anterior. Então é o contrário. Nós sabemos que para regularizar tem que estar dentro das áreas que não se encontram dentro da área de risco. Nós temos o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, empresa do governo federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, executa um programa iniciado em 2011 e finalizado em 2015, onde mapeou e descreveu e classificou as situações com potencialidade para risco alto e muito alto de inundações, enchentes, enxurradas, deslizamentos, gerando um relatório final com a demarcação das áreas de risco, o que impede a implantação de REUB nessas áreas. Então, aonde que tiver algum bairro que está destinado à área de risco, não pode ser regularizada pela regularização fundiária. Dentro disso, nós temos uma classificação do processo individual. Nós temos o REUB-S, aquela pessoa de baixa renda, então vai estar destinado à renda familiar de até 3 salários mínimos, não possuir outro imóvel, não ter sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. Não ser imóvel urbano com finalidade não residencial. Para os casos que não se enquadrem como REUB-S, se aplica a REUB-E. Quais são essas isenções da REUB-S? Custas de emolumentos aos atos registrais relacionados à REUB-S. A primeira averbação de construção residencial, desde que respeitando o limite de até 70 metros quadrados. O primeiro registro de direito de laje no âmbito da REUB-S, fornecimento de certidões de registro para os atos anteriores citados. A averbação das edificações de conjuntos habitacionais ou condomínios, entre outros. Para isso existe uma classificação do processo individual na REUB-E. A pessoa vai ter o pagamento de 2% do valor venal da unidade imobiliária regularizada a ser apurado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias. Então, ou seja, nós vamos escriturar a parte só o terreno. O terreno será regularizado. A parte da averbação será parte com o próprio contribuinte. Nós temos o exemplo, então, esse imóvel avaliado no valor de 20 mil, então vai ter um pagamento de 2% pela comissão que será avaliada, vai estar pagando ao município R$400. Então, isso aí é para quem não se enquadra na REUB-S. Apenas na REUB-E vai estar pagando esse valor aí e mais as custas processuais.
Pagamento das custas de emolumentos aos atos registrais relacionados à REUB-E. E quais são os documentos que você precisa para dar entrada no seu processo? Então nós temos aí, você precisa ter a sua RG, seu CPF, o comprovante de residência, a certidão de nascimento se for solteiro, se for casado, apresentar de casamento. Se você for casado e não tem a certidão, mas que mora junto, tem que apresentar declaração de união estável, apresentar o CPF e RG de seu cônjuge, procuração pública, caso houver necessário, comprovante de renda, do trabalhador de carteira assinada, aposentado, pensionista, tem que comprovar sua renda, a folha do resumo do CAD único para a renda familiar, de até 3 salários mínimos, e certidão negativa de débitos municipais. Toda essa documentação você deve apresentar cópias e também a original. Atenção que apresentar cópia de comprovante de renda de todos da família que tiverem renda e residam no imóvel. Então, se existe 4 pessoas lá, todas as 4 trabalham, têm a sua renda, tem que comprovar essa renda de vocês. Se a pessoa não puder comprovar a renda por exercer trabalho informal, deverá assinar uma declaração de renda. Será um formulário com os técnicos da assistência social. Para o imóvel, você precisa apresentar um contrato de compra e venda ou recibo de compra, ou contrato de comodato, ou IPTU, aquela capinha que você recebe, uma conta de energia ou água, outros documentos que comprovem a posse, como alvará de construção e etc. Para isso, não existem algumas fases após a abertura do processo. Então não basta você procurar, hoje nós temos o polo AB, fica ao lado em frente à farmácia básica, que todos conhecem aqui na cidade de Coporanga. Lá vocês vão levar essa documentação lá. Então se você faltar documentação, vai atrasar o seu processo. E se você também achar, apresentei minha documentação, estava tudo certo, mas o município está demorando, é porque o município tem os seus trâmites legais. Vou falar cada um deles aqui, quais são os procedimentos desse processo após a sua abertura. Primeiro é avaliar os atos e confirmar as informações prestadas pelo requerente. Então vamos analisar a comissão se realmente é verdadeira. Segundo, notificar o requerente para assinar planta e memorial descritivo do imóvel em regularização e providenciar as assinaturas dos confrontantes na planta ou em documento separado que acompanhe a planta. Reconhecer firma de todas as assinaturas. Então nessa parte aqui, é você que vai notificar, o município vai te apresentar para você a planta memorial dos seus confrontantes, você vai reconhecer a assinatura dessas pessoas. A única coisa que a pessoa que se enquadra na REUB-S, o único gasto que ele vai ter é apenas reconhecer firma desses confrontantes. O demais será totalmente grátis para você. Depois o terceiro vai encaminhar o processo para o setor de tributação para avaliação do imóvel. Essa parte da prefeitura que faz. O quarto, providenciar o recolhimento no valor de 2% nos casos dos imóveis do município que se enquadra na REUB-E, que deve juntar nos atos do processo. O quinto, ao retorno dos autos e após a aprovação da Procuradoria, o prefeito autoriza a lavratura do título de legitimação fundiária ou outro. O sexto, comissão lavra o título de legitimação fundiária e coleta as assinaturas do prefeito e das partes beneficiadas, onde caso houver. O sétimo, envio ao cartório de registro de imóveis para registro, se for o caso de REUB-E, notificar o beneficiário para que proceda ao pagamento dos emolumentos em cartório. Oitavo, retornando do cartório, entrega do título de legitimação. E o nono é o arquivamento do processo. Então esse é todo o procedimento para deve ser feito dentro do município
após que você apresentar todos esses documentos, né, já foi mencionados anteriormente. Então, o nosso polo UAB, ele funciona, né, de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17. Nós podemos também informar para vocês aqui quais foram, né, os bairros que foi beneficiado para ser feito esse ano. Então nós temos aqui alguns bairros, para vocês estarem cientes. Esses bairros aqui, vocês devem procurar, né, o polo UAB. Então vamos lá. Nós temos o centro. Quais são as ruas do centro? Não serão todas as ruas do centro esse ano. Então nós temos a rua Henrique Ferreira, apenas uma parte dela. Lá no polo você vai descobrir qual vai ser a parte dessa rua. Nós temos a Avenida Jovalim Jerônimo de Souza. Nós temos a Rua Francisco Bento Ferreira. A Rua Genuíno Gama. A Avenida Milton Mota, a parte dessa rua. Rua Américo Rodrigues Lima. Rua José da Cruz. Rua Noêmia Martins. Rua Simão Teixeira de Sá. Rua Antenor Cabeção, Rua dos Operários, Rua Joaquim de Souza Lima, Rua Otília da Costa, apenas uma parte dela, Rua Cícero Badu, Rua Idalino Monteiro, Rua Dirante Rodrigues Lima, Rua Juiz Cristalino de Abreu, Rua Rui Cortes, uma parte dessa rua, Rua Cristo Rei, Rua Jacinto Antônio será uma parte, Rua Elias Lopes de Carvalho será uma parte dessa rua, Rua Jonas Pinheiros de Farias também será uma parte, Rua José Matias, Rua Joaquim Neto. Essas são as ruas do centro. No Divino Espírito Santo, nós temos as seguintes ruas: Rua Antônio Pereira Bahia, Rua José da Cruz, é uma parte dessa rua, Rua José Baeta Neto, é uma parte dessa rua, Rua Américo Rodrigues Lima, Rua Francisco Bento Ferreira, é uma parte, Rua Joaquim de Souza Lima, Rua Otília da Costa, Rua Antônio Pereira Bahia. Agora vamos para o bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós temos a Rua Nossa Senhora Aparecida, será apenas uma parte dessa rua. E a Rua Otília da Costa, uma parte também dessa rua. No bairro Benedita Monteiro, nós temos Rua Adão Brum, Rua Padre Vitor Vilessa, Rua Coimbra, apenas uma parte dessa rua, Rua Cristo Rei, uma parte, Travessa Oliveira, a parte dessa rua, Rua José Rodrigues de Oliveira, uma parte dessa rua, Rua Benjamin Leão, uma parte dessa rua. No bairro Vila Nova, nós temos apenas o loteamento Bela Vista 1 e 2. E nós temos, para finalizar essa parte das ruas, dos bairros, nós temos o distrito de Cotaxé. Então, ou seja, essas ruas que eu mencionei nesses bairros aí estão aptas para regularizar, né, o seu imóvel esse ano. Então, todas essas ruas que eu já citei, você deve procurar o Polo UAB de segunda a sexta-feira, né, do mesmo horário que eu já citei para vocês. Lembrando que, devido a essa pandemia, você deve ir com máscara. É o uso obrigatório, né, usar a máscara junto com a pessoa que você vai estar conversando lá. Quero dizer também que nós, né, precisamos ter bastante pouco de cautela nesse procedimento aí, porque nós estamos fazendo esse processo, é um processo que precisa, né, ajuda nossa, do município, precisa ajuda da população também. Às vezes, né, a população fica reclamando, por que a minha rua não foi, né, não teve esse benefício. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: assim que a gente terminar essas ruas, nós vamos estar garantindo, nós esperamos a comissão, conseguiremos entregar
em dezembro. Nós esperamos, não temos certeza ainda. Após os anos seguintes, né, as novas gestão vai estar continuando, né, esse processo que é muito importante, né, para o nosso município. Então será beneficiado até mais ruas, né, nos próximos anos. Eu quero dizer também para vocês, como eu falei a parte, né, do uso da máscara, eu estou, né, sem máscara, só mesmo para a utilização da gravação, para não ficar muito cansado para mim, né? Então por isso eu estou sem utilizar máscara, mas tem um espaço, né, mais de 2 metros que a pessoa está filmando aqui comigo. Agora vamos estar falando com vocês também sobre na parte que nós pedimos, né, as pessoas para estar enviando, né, a sua pergunta. Nós vamos estar respondendo aqui agora para vocês, né, falando qual o nome da pessoa, né, qual o seu bairro e qual foi, né, a sua pergunta, está respondendo para você. Então nós temos aqui a Luciene Rodrigues Machado Vieira. Ela é lá de Cotaxé, né, do distrito de Cotaxé. Ela pergunta o seguinte: onde devo ir para fazer a escritura do terreno? Como eu já mencionei, né, você deve procurar o Polo UAB de segunda a sexta-feira, no horário de 7 às 11 da manhã e das 13 às 17. Você vai procurar lá a Daiane, né, a Daiane é a secretária. Ela vai estar atendendo você lá, passando todas as informações para você. Vamos para o próximo. Venildo José Damasceno. Ele é aqui do centro. Então ele pergunta o seguinte: já fui várias vezes no local indicado, polo da UAB, e sempre me falaram a mesma coisa. Não tem previsão de quando será feito este trabalho aqui no centro. Então, Venildo, como eu já citei aqui, né, para você, esse ano será feito apenas as ruas que foram mencionadas. As demais, né, ruas serão feitas a partir do ano seguinte. Então aí não sabemos da previsão, certo? Então desse ano apenas que foram mencionadas. A próxima pergunta, nós temos a Danise Rodrigues de Souza. Ela é do bairro Vila Nova. Ela pergunta o seguinte: como faz para fazer documentos de casa? Então é esse procedimento aí, Danise. Você, né, procura o Polo UAB. Lá da Ela vai te apresentar para você todos os documentos que eu já citei aqui nesse vídeo. Você levar essa documentação. Se você enquadrar, né, nesses bairros que eu já citei, essa rua, você vai dar início ao processo este ano. Quero lembrar para vocês, gente, que para você dar início ao processo este ano, para você receber a escritura, se Deus permitir, né, em dezembro, você deve dar entrada até o final desse mês. Caso você passar, né, da entrada no mês seguinte, no mês de setembro, você vai correr o risco de receber a escritura a partir do ano de 2021. Então pedimos a vocês, né, que o mais rápido possível para a gente estar finalizando, né, esse processo. Que nós temos prazo, né, da prefeitura publicar em edital, nós temos prazo do cartório para fazer o registro, 60 dias e aí por diante. A próxima pergunta, Genilson Esteves de Oliveira Filho. Ele é também do bairro Vila Nova. A pergunta é o seguinte: moro atrás do Bar Zé Oriente. Vai ter liberação para este endereço? Com certeza, meu amigo, não esse ano, tá? Esse ano não está liberado. Mas nos anos seguintes, com certeza, terá liberação. Como eu já disse para vocês aí na live, só não vai ter liberação aonde for área de risco. Então isso a Defesa Civil vai ter que formar um laudo dizendo que é área de risco, aí realmente não vai ter liberação nenhum no município, determinada em lei. Caso o seu bairro, o seu local, na sua rua não for área de risco, você vai ter todo o direito, né, de receber a escritura mais para frente. Não esse ano, porque esse ano foi, né, específico quais são as ruas, né, que vai ter este benefício. A próxima pergunta é Poliana Delmásio Avelar Bento. Ela pergunta o seguinte: onde devo ir para fazer a escritura do meu terreno? Então, como eu já mencionei aqui na live, né, será mesmo lá no Polo UAB. A próxima pergunta é o Guilherme de Oliveira Cista. Ele é do centro. Ele faz a mesma pergunta: onde fazer a escritura? Então, torna a repetir, será no Polo, né, UAB. Você deve dar início no seu processo. Se você pertencer a uma dessas ruas aí que eu já citei para vocês. A próxima pergunta é a última. Maria de Lourdes Martins, ela é aqui do centro. Quando vai ser resolvido o problema do centro? Como eu já mencionei para vocês, deixar bem claro, só vai ser feito esse ano.
as ruas que foram mencionadas do centro. As demais ruas serão para os próximos anos, certo? Então, quero a minha parte de finalizar para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Agradecer a participação das perguntas de vocês contribuintes. Meu muito obrigado mesmo. A Secretaria Municipal de Finanças, eu estou à disposição para atender vocês. O telefone da Secretaria é o 3755-2918. Ou você vai procurar o Polo UAB, lá tem toda a informação, lá tem toda a equipe que foi capacitada. Você vai procurar lá a Daiane, que vai passar todas as informações para vocês. Então você utiliza, né, a máscara, vai com a utilização da máscara lá, que vai passar toda a documentação que você vai providenciar para dar início do processo. Então pedi mais uma vez, por favor, até o dia 30 desse mês de agosto, apresentar a documentação no Polo AB das ruas que foram mencionadas. Meu muito obrigado, desejo muita sorte para vocês. Nós queremos o bem para o nosso município, o bem de toda a população ipoporanguense. Meu muito obrigado.